Olá, meu nome é Renato Coelho, sou advogado. Seja muito bem-vindo ao canal Entre Aspas. One, two, three, four. Virou notícia mundial o embate entre Estados Unidos e Venezuela. E obviamente que isso iria se tornar uma partida de futebol. Sabe por quê? Porque parece que existem pessoas que torcem para um time A ou B. Parece uma partida de futebol onde você escolhe um lado e você não pode dar uma opinião diferente do que o seu lado pensa. Explico melhor. Se você se identifica com o campo da esquerda, muitas vezes você não pode dizer que a Venezuela é uma ditadura, pois a própria esquerda irá criticar essa opinião. E se você se identifica no campo da direita, você não pode falar que o Trump foi um tirano. Agora eu, como não gosto de rótulos, e apesar de muitas pautas eu me identificar no campo progressista, na luta pelos direitos humanos, com certeza a maioria ia me chamar de esquerdista. Mas não por isso eu considero a Venezuela como uma democracia. A Venezuela não é uma democracia e eu digo o porquê. Porque até o próprio Brasil, que tem o presidente Lula como um dos aliados do Nicolás Maduro, pediu informações de como a eleição anterior teria ocorrido. E adivinhe, Maduro recusou, ou até pior, às vezes nem tem essas informações. Então, para mim fica, não só por isso, mas fica claro que uma eleição que não é transparente, ela não pode ser chamada de uma eleição democrática. Só que não é porque eu acho Nicolás Maduro um ditador é que eu concorde com as atitudes do presidente Trump dos Estados Unidos. Porque, infelizmente, ele se sente no poder de comandar o mundo. E é óbvio que os Estados Unidos ele tem o exército mais poderoso do mundo. É a nação mais poderosa do mundo economicamente. Afinal, o dólar é uma moeda mundial. E quem tem a impressora do dólar? Os Estados Unidos. Então, obviamente, isso também é indiscutível. Os Estados Unidos, hoje, é a nação mais potente do mundo. E por isso, quando chegam pessoas com os pensamentos do Trump, obviamente, ele vai fazer de tudo para colocar as suas ideias em práticas. E ao decorrer desse tempo, Trump tem se mostrado uma pessoa tirana. Por quê? Um tirano, ele acha que não tem limites na lei, acha que não tem limites humanos para você conquistar as suas coisas. Qual era o objetivo do Trump? E isso não sou eu que estou falando, mas sim o próprio e o Marcos Rubio, seu braço direito. Eles mesmos falaram que o objetivo dos Estados Unidos está no petróleo da Venezuela. E isso é preocupante, porque eles tinham como objetivo o petróleo. E o Nicolás Maduro, como não é aliado deles, vendia o petróleo para a China e para a Rússia, deixando os Estados Unidos um passo atrás quando a questão era petróleo. Então, Trump decidiu agir. E aí, e eu não sei se é verdade ou não, porque seria tanto para falar que é inocente ou culpado, eu não tenho como falar que o Nicolás Maduro é ou não um narcotraficante. O Trump foi lá e disse que ele é um narcotraficante e usou isso como uma desculpa para invadir a Venezuela. E aí é que eu volto ao início do vídeo. Vira uma partida de futebol, onde se eu torço para um lado esquerdo ou para o lado direito, eu não posso sair desse campo e criticá-lo. Existiram pessoas aqui no Brasil que falaram: ah, mas o povo venezuelano estava comemorando. Mas também tiveram pessoas, pode ser a minoria, mas que estava contra o ato dos Estados Unidos. E a questão é, o que isso afeta o Brasil? Bom, primeiro que existem políticos brasileiros que falam que deveria acontecer isso também no Brasil. O Trump já tinha taxado o nosso país com deputados agindo contra a própria nação. E o próprio Trump, após conversas com o Lula, retirou algumas taxas, ainda existem outras, e disse ainda que gostava muito do presidente do Brasil.
E agora, deputados, senadores, governadores falando que deveria acontecer o que aconteceu na Venezuela aqui no Brasil. Ou seja, um ato totalmente contra a nossa soberania. Brasileiros que se dizem patriotas torcendo para que outra nação entre aqui com as suas tropas e destrua o nosso país. Eu nunca vi patriotas torcendo para que outra nação invadisse o seu próprio país. Tudo bem, pode ser tudo, menos patriota. Ou seja, os Estados Unidos ele não é um órgão mundial em que decide quem vai ou não para a cadeia, e não é um órgão mundial que vai instituir a democracia em outros países que são ditaduras. Então não tem legitimidade para invadir outro país, apesar de que se vive uma ditadura nele. Sou contra o tirano do Trump, sou contra o ditador do Nicolás Maduro. Sabe quem, no final das contas, vai mais sofrer? O povo venezuelano.